O objetivo desse vídeo é, por amor, dizer a você que existe vida além da vida. A nossa vida real, duradoura, não é aqui, é além daqui. Quantas histórias de EQM você já viu que a pessoa foi no vaso sanitário e teve um EQM? Pois, essa é a minha história. Fica até o final desse vídeo, do outro vídeo, porque cada pessoa que vem aqui dar seu depoimento, gente, só vem movida por amor. Por isso, parabéns ao Neverton, criador desse canal, por essa iniciativa de amor puro. Vamos ao vídeo? É um prazer e uma honra para mim estar gravando o vídeo nesse canal. Primeiro, eu vou me apresentar como o Neverton pediu, depois eu vou contar a minha experiência de quase morte, ok? Eu me chamo Ruzane, com U, mas você pode me chamar simplesmente de Ru. Eu sou terapeuta sistêmica, trabalho com constelação familiar, mentora de pessoas que têm problemas nos seus relacionamentos com a família ou relacionamentos amorosos. Eu sou brasileira e holandesa. A maior parte da minha vida eu morei em João Pessoa, na Paraíba, e atualmente eu moro na Holanda e sou oficialmente cidadã holandesa. E eu estou explicando isso porque tem tudo a ver com a minha história que você vai acompanhar. Por 30 anos eu fui cirurgiã dentista, mas há 7 anos minha vida deu um reviravolta e eu trabalho com as emoções, com tudo que está bloqueando a vida da pessoa. Eu preciso voltar bastante no tempo. Eu me lembro de eu criança, eu ficar sozinha, sempre gostei de ficar sozinha, e eu gostava de ficar olhando para o céu. É como se dentro de mim houvesse uma saudade muito grande. Não sei se isso faz sentido para você. E a vida seguiu até que eu, mais ou menos na idade de 16 anos, quando eu passei para o vestibular e eu comecei o curso de odontologia, eu me lembro que a vida inteira eu tive o sentimento de ser um peixe fora d'água. Eu não me sentia fazendo parte do ambiente ao meu redor, seja qual fosse o grupo ou o lugar onde eu estava. Quando eu passei para o vestibular e comecei as aulas na universidade, eu me pegava pensando que eu não tinha nada a ver com aquele ambiente e o que eu estava fazendo ali. E bem no comecinho desse curso, eu me lembro de pegar um papel e um lápis e tentar me afastar o máximo possível das pessoas, dos colegas, né? Novos colegas do curso de odontologia, tentar ficar afastada para escrever algo que começou a incomodar no meu peito, a me inquietar. E eu peguei um caderninho e um lápis e eu, pensando que eu estava numa certa privacidade, eu escrevi 3 perguntas. Eu escrevi: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E para que foi que eu nasci? Tente se colocar no lugar de uma menina de 16 anos que foi criada com os valores de aparência, onde a aparência era tudo. Eu tinha sido aprovada numa universidade federal muito conceituada, num curso muito conceituado, ou seja, era para eu estar feliz, só que eu não estava. A inquietação dentro de mim era tanta que eu tive que me retirar e escrever essas simples 3 perguntas. Quem sou eu? Ou seja, uma busca pela minha identidade, que foi quebrada logo imediatamente, porque na hora que eu estava escrevendo, veio uma colega e olhou por cima do meu ombro, viu e reprovou imediatamente. Aquela Ruzane insegura, com medo de ser desaprovada pelo outro, abafou essa inquietação. Segui a vida. Eu abafei as perguntas mais importantes que uma pessoa pode fazer, que é perguntar quem ela é, que é entender quem é a sua identidade. Eu abafei para seguir agradando aos outros. E isso é importante eu contar aqui para mais tarde você entender aonde eu vou chegar, que tem tudo a ver com a minha EQM. Com essa mesma idade, um belo dia de manhã, eu morava com meus pais. Eu sou a irmã mais velha e eu tenho mais 2 irmãs. Um belo dia, mamãe estava, como sempre, de manhã fazendo o almoço e eu senti vontade de ir no banheiro e fui ao banheiro e fechei a porta do banheiro, naturalmente. E a última lembrança que eu tenho é eu fechando essa porta do banheiro e me sentando no vaso sanitário. Ponto. A partir desse momento, gente, eu não estava mais na casa dos meus pais, eu não estava mais no banheiro, eu não estava mais na terra, eu não sei o nome daquele lugar. Eu só sei que, de repente,
eu me vi, toda vez que eu conto isso eu me emociono, de repente eu me vi em um lugar que tinha aqui, ó, do meu lado direito, um túnel. Do meu lado direito tinha um grande túnel. Mais ou menos como esse túnel aqui, que eu procurei no Google uma imagem para facilitar para você ver o que eu vi. No Google tem milhares de imagens de túneis. Nenhuma das imagens do Google corresponde à imagem do túnel que eu vi lá. O túnel lá do lugar que eu estava era mais aberto do que esse aqui. E me vi na entrada desse túnel aqui do meu lado direito e eu percebi que a claridade do outro lado do túnel, ou seja, a saída desse túnel, dava para um lugar extremamente claro. A luz de lá iluminava boa parte desse túnel. Sabe um dia de sol que você vê o céu completamente azul e o dia claro? Pois, essa claridade daquele lugar depois do túnel era uma claridade, gente, maravilhosa, sabe? Era muito mais claro do que o dia mais claro que eu já vi na minha vida. E essa claridade e aquele ambiente era tão maravilhoso e me atraía profundamente. Me maravilhava e me atraía. E é uma lembrança tão forte como se estivesse acontecendo agora. Essa experiência eu tive há mais de 40 anos atrás. É como se o tempo não tivesse passado. Na hora que eu vi aquele lugar do outro lado do túnel, eu soube instantaneamente, não sei como eu soube, mas eu sabia que, primeiro, aquele lugar era o meu lugar. Eu sabia que aquele lugar era muito familiar para mim. Em segundo lugar, eu sabia que naquele lugar, pós-túnel, existiam pessoas esperando para me abraçar. Existiam pessoas com saudade de mim. E eu queria muito rever e abraçar essas pessoas. Terceiro, eu sabia que aquele lugar era perfeito. Eu sabia que naquele lugar reinava leveza e amor. E é isso que eu quero deixar claro aqui para você. Ao ver a saída do túnel e ver um pouco daquele lugar, meu espanto não foi um espanto de surpresa. Não foi um espanto de ver um lugar novo. Não, foi simplesmente um espanto de rever um lugar que me era totalmente familiar. Por exemplo, quando eu saio daqui da Holanda, que eu tô aqui em cima no mapa, na Europa Central. Aí eu saio daqui da Holanda, vou pro aeroporto, vejo milhares de pessoas lá, aí passo para outro aeroporto, depois para outro aeroporto, para outro aeroporto. Eu vejo milhares de pessoas, eu vejo milhares de lugares, mas todas as pessoas e todos os lugares são estranhos para mim. De repente, quando eu chego no aeroporto da cidade que a minha mãe mora, onde eu cresci, lá em João Pessoa, eu reconheço tudo, entende? Eu reconheço a calçada quebrada, tudo é familiar para mim. E essa sensação, ai meu Deus, aqui eu conheço todas as ruas, eu sei tudo. Essa foi a sensação que eu tive ao ver o vislumbre daquele lugar, da saída daquele túnel, entende? Ao olhar para a saída do túnel e rever um lugar que, além de ser familiar, era um lugar de puro amor e era um lugar de pura leveza, meu primeiro impulso foi atravessar o túnel. Só que, antes de eu me mexer, no milésimo de segundo no qual eu pensei em me mexer, na mesma hora apareceu um telão na minha frente. No teto desse túnel, lá aqui em cima, apareceu um telão feito de cenas, tá? Não era um filme contando uma historinha, não. Eram cenas, como se hoje em dia você pegasse vários prints e colasse todos os prints, ou seja, eram as cenas da minha vida na Terra desde o meu nascimento. Desde o primeiro momento que eu saí da barriga da minha mãe. Todos os momentos da minha vida passaram na minha frente aqui,
até aquele momento atual, até aquele momento que eu tinha entrado no banheiro e aquele momento que eu estava nesse túnel. Depois da última cena dessa retrospectiva, assim que terminou, imediatamente aqui do meu lado esquerdo, eu vi que haviam 3 pessoas. Aqui do meu lado esquerdo, tá, gente? Só que não na mesma altura que eu. Essas 3 pessoas que eu vi estavam em algum lugar acima de mim. Quem eram ou como se apresentaram essas 3 pessoas? Eram 2 homens e uma mulher. Claramente eu via a mulher, certo? Então era uma mulher no meio, que eu a vi nitidamente, e eu lembro dela até agora. E de cada lado dessa mulher existia um ser desse lado, outro ser desse lado, só que eles não tinham a mesma aparência dela. A aparência dessa mulher era uma aparência humana, mas esses 2 seres de cada lado dela não tinham a aparência humana. Os 2 seres eram transparentes, luminosos, completamente transparentes, certo? Eu não via olho, boca neles. Eu sabia que eles estavam lá, eram 2 seres de forma masculina, pelo menos eu sentia uma energia masculina, transparentes. E ela apareceu para mim como forma de mulher, como eu já falei. E ela tinha mais ou menos uma idade assim, gente, que eu consigo buscar dentro de mim. É como se em valores terrenos ela tivesse qualquer idade, entre 45 e 60 anos, mais ou menos, certo? Outra coisa, ela tinha cabelos pretos e compridos, mais compridos que os meus cabelos, até aqui embaixo, repartidos exatamente aqui no meio. Pronto, essa era a aparência dela. Ela era uma mulher forte e, ao mesmo tempo que ela era firme, ela me pareceu uma figura, uma autoridade. Pronto, é isso. Eu percebi que eles faziam parte de uma hierarquia. Hierarquicamente, eles estavam acima de mim, entende? Como se ela fosse uma mentora minha, a quem eu tinha que me reportar, e ela fazia parte de uma equipe. Por isso que ela veio acompanhada desses 2 seres. Eu entendi isso. Ao mesmo tempo que ela era firme, ela era amorosa. Ela era, na verdade, uma pessoa séria. Todas essas sensações eu tive. Todas essas percepções eu tive. Nesse tempo, assim, que eu acho que aqui na Terra durou segundos. Mas tudo isso a gente consegue perceber, porque a comunicação lá não é feita, pelo menos na minha experiência, a comunicação lá não foi feita oralmente, foi feita com o pensamento. Lá, tudo que eu sinto e penso, o outro sente e entende. E tudo que o outro sente e pensa, eu sinto. Foi isso que eu percebi na minha experiência. Essa mulher tinha essa altura aqui e os homens de cada lado dela, eles eram bem mais altos que ela. A estatura física, né, que eu tô falando. Agora, ela era a autoridade, entende? E ela era a minha mentora. Então, ela fez a pergunta mais difícil que eu já tive que responder. Ela me chamou pelo nome, ela falou: Rosane, o que é que você decide agora? Qual é a sua escolha? Você escolhe ficar aqui ou você escolhe voltar? Eu não sei quanto tempo aqui na Terra durou essa experiência. Eu sei que o tempo lá é diferente do tempo aqui. Aqui na Terra tudo é denso, aqui na Terra tudo é pesado, sabe, gente? Lá não. Eu percebo que o tempo está diretamente ligado às energias pesadas que a gente carrega. O nosso corpo físico, ele interfere na percepção do tempo. É como se aqui a energia fosse densa, a energia fosse pesada, e essa energia pesada junto com esse invólucro que é o nosso corpo pesado, interfere e muda a nossa percepção do tempo. Porque lá é tudo muito leve. Aqui, a questão da crítica e do julgamento torna
tudo muito pesado, tudo é como se a vida fosse arrastada, o tempo aqui fosse arrastado. É o melhor que eu consigo explicar para você. E aí ela fez essa pergunta, que foi a mais difícil da minha vida, que eu não queria responder, porque eu não queria sair de lá. Todo o meu ser queria ficar lá. Todo o meu ser queria dizer, claro que eu quero ficar aqui. Claro que eu não quero voltar para aquele lugar. Porém, eu sabia que eu não tinha tempo, mais tempo para pensar, sabe? Eu sabia que eu tinha que responder essa pergunta com urgência. Porque se eu demorasse muito mais a pensar, eu já não teria mais o poder da escolha. Eu ia ficar lá de todo jeito. Traduzindo para entendimento aqui na Terra, é como se lá no banheiro eu estivesse passando mal e a decisão da minha vida ou da minha morte dependesse da decisão que eu estava tendo que tomar lá nesse lugar que eu estava. Pronto, foi isso. Então eu sabia que eu não queria voltar, eu sabia que eu não tinha tempo, mais tempo para pensar, porque eu já tinha tido um privilégio muito grande de ver a minha vida toda nas cenas do telão, eu já tinha tido o privilégio de, lembrar da minha missão e eu tinha que responder. Então, por mais que eu quisesse responder quero ficar, eu entendi que se eu ficasse, eu ia somente atrasar a minha vida e eu ia perder todo um preparo feito para que eu nascesse na família que eu nasci, na época, no ano, na hora, no dia que eu nasci. Um preparo e um planejamento dessa equipe espiritual, entende? Eu entendi que se eu ficasse, eu ia, comprometer um trabalho sério, conjunto, de várias pessoas, entende? Tudo isso, gente, eu tive um entendimento assim, nesse momento. E eu entendi também que eu tinha uma missão a cumprir nessa existência. E eu entendi que eu teria perdido e desperdiçado tempo. E eu ia ter que sofrer novamente o preparo de novo para eu nascer de novo. Então eu ia comprometer um projeto. Essa foi a sensação que eu tive. Eu entendi que quem mais ia perder se eu ficasse era eu, porque afinal de contas, o meu nascimento naquela época, naquela família, o meu nascimento estava diretamente ligado à minha própria evolução. O insight mais importante que eu tive foi que eu tinha uma missão a cumprir nessa época, nessa existência, nessa geração. E aí foi isso que fez eu responder, não com a minha boca, com o pensamento, eu escolho voltar. No milésimo de segundo que eu pensei, escolho voltar, eu já estava no banheiro da minha mãe. Meu pensamento, gente, a velocidade do pensamento foi a mesma velocidade da minha volta. Quando eu pensei que quero voltar, eu já me vi acordada na casa da minha mãe. E aí você deve estar se perguntando, e aí, Ru, o que foi que você fez? Se agora eu senti insegurança de contar, você imagina eu com 16 anos, aquela menina insegura, carente, dependente, enfim, num contexto familiar complicado que era o meu. Imagina, óbvio que eu não contei para ninguém, é óbvio que eu abafei, da mesma forma que eu abafei meu questionamento, o que é que eu estou fazendo aqui, no dia que eu escrevi as perguntas, eu abafei essa experiência e não contei para ninguém. No mínimo, eu seria chamada de louca se eu contasse. Concorda? Agora eu vou convidar você a pular junto comigo para a época que eu completei 60 anos, que foi o ano passado, tá? No momento que eu completei 60 anos, toda essa memória, toda essa experiência voltou à minha mente, assim, claramente. Junto com a memória da experiência, veio um comando, gente, veio um impulso forte, tipo um comando de uma voz, de uma sensação dizendo assim, Rosane, agora você vai contar essa experiência nos seus canais do YouTube. E manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mesmo sentindo medo da opinião dos outros ainda, eu gravei o primeiro vídeo contando essa história.